Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos para a nossa quarta videoaula. Na nossa terceira videoaula, eu passei para vocês o filme do Marley and Me e pedi para vocês também a song. Só que eu recebi a song só de duas pessoas, então eu estou aguardando vocês me enviarem a song lá com os conditionals, com as conditionals, pode ser com a first ou pode ser com a second. Então, podem me enviar no meu WhatsApp particular que eu estou aguardando, tá bom, pessoal? Então, hoje, para a gente seguir a nossa quarta videoaula, nós terminamos a nossa primeira apostila e hoje nós vamos dar início na nossa segunda apostila. O que nós faremos primeiramente? Na página 38 de vocês, nós temos uma revisão. Então, vamos começar com a revisão da primeira apostila. Então, a revisão que nós temos lá é relacionada ao ela é relacionada ao future, ao futuro. Então, essa revisão é a revisão do futuro, com o will e com o going to. Lembra que o will é aquele futuro que ele não é planejado. O going to é aquele futuro mais certo, mais planejado. Então, vocês vão completar o primeiro exercício, que é com as alternativas com o futuro que nós já aprendemos, ou com o will ou com o going to. No segundo exercício, vem as conditionals, que nós também já revisamos anteriormente, e nós temos dois tipos de conditionals, que são as condicionais. A first conditional, a primeira condicional, é a condição de futuro, onde eu uso sempre o if com o meu verbo no presente e o auxiliar é sempre o will, para falar de uma condição que tem probabilidade de acontecer no futuro. E a nossa second conditional é o if com o verbo no passado e o auxiliar é o would, para falar sobre uma condição que não tem possibilidade de acontecer no futuro. As probabilidades são muito, muito pequenas. Então, no segundo exercício, vamos completar com as conditionals. O terceiro exercício, vocês têm uma imagem. A imagem é a respeito da Índia. Lembra que na nossa primeira apostila nós falamos bastante sobre alguns países. Então, apareceu a Itália. Então, agora a imagem de vocês é sobre Índia. Então, lá na imagem tem Indian Culture, Indian Religion, Indian Traditions. Então, tem a cultura indiana, a religião indiana e as tradições. E vem uma pergunta. Would you study about Indian culture, religion and tradition if you, tem um espaço, more time to do it? Why? Então, vocês vão completar essa frase com a condicional. Dá para a gente saber que é a segunda condicional, por quê? Porque a gente tem o would. Então, o would indica que é a second conditional. Então, como vocês completarem um verbo ali? Tem que ser um verbo no passado. Então, você estudaria sobre a religião, a cultura e as tradições indianas se você mais tempo para fazer isso? Então, como que eu falo? Se você tivesse mais tempo. Então, esse ter, como que eu colocaria ele aí no passado? Por quê? Aí, fora o espacinho que vocês vão completar, vocês vão responder essa pergunta. O nosso quarto exercício é referente a robotics. Então, vem aí um texto. A bandeira é China, então é da China. Desculpa, a bandeira é do Japão, do Japão. Então, a bandeira é do Japão. Lembra que apareceu lá sobre robotics, sobre a Robot Championship, Robot Cup, então que era um campeonato de robótica. Então, vocês têm aí um texto, aonde no quadro de cima vocês têm as palavras war, que é guerra, robots, que são os robôs, industry, a indústria, human, humano, would be, seria, will continue, continuará. Então, vocês usarão essas palavras para completar
esse pequeno trecho que fala sobre robotics e robots, sobre robótica e robôs, ok? Então, essa é uma revisão geral da nossa primeira apostila. Então, na página 38 e 39 aparece o quê? Revisão do futuro, revisão das funcionais e mais sobre culturas, sobre países, no caso vai aparecer a Índia, e sobre robotics e sobre robótica. Depois de fazer essa revisão, vocês vão abrir a apostila lá na primeira página, onde nós temos um texto. When life gives you lemons, make lemonade. Então, na verdade, nós temos aqui, a gente pode considerar um provérbio. Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. Então, o que ele quer dizer? Que quando a gente se depara com algum tipo de problema, a gente tem que encontrar uma solução. Então, se a vida te deu limão, faz uma limonada. Não adianta você ficar ali parado pensando no que você vai fazer. Então, é para a gente encontrar soluções sobre isso. Então, essa é a ênfase do título. No texto, eles vão falar um pouquinho sobre a plantação de laranja e a grapefruit que vocês têm aí na imagem é uma toranja. Toranja é um tipo de fruta como se fosse uma mistura de uma tangerina e uma laranja. Ela tem o formato de uma laranja, só que numa cor mais escura, tá? Para vocês vai aparecer assim, ó, aqui no cantinho. Então, ele vai falar sobre essa plantação, sobre como as pessoas trabalham, sobre o desenvolvimento, sobre a fábrica, sobre gerentes. Então, vocês vão ver aí nesse texto um diálogo a respeito disso. Depois, no final da primeira página, vocês têm a seguinte pergunta. How long have you studied at this school? Por quanto tempo você estudou nessa escola? Então, vocês vão responder aí, não precisa responder a linha A, porque vocês não têm um amigo para fazer a pergunta. Respondam individualmente, tá? A não ser que alguém em casa fale inglês, alguma coisa assim, tenha um irmão, pode fazer a pergunta para ele, certo? Agora, antes da gente começar a segunda página, eu quero fazer uma revisão com vocês de algo que vocês já aprenderam nos anos anteriores, mas que vocês precisam lembrar para a gente começar esse novo tópico. Então, lá na nossa página 2, antes de começar ela, nós vamos falar um pouquinho sobre o passado. O que acontece? Como no futuro nós não temos dois tipos de futuro, o will e o going to. A mesma coisa é para o passado. Nós temos dois tipos de passado. O simple past é o passado simples. É o passado que vocês aprenderam anos anteriormente. Então, o que seria o passado simples? Aquele passado que aconteceu há um tempo maior lá atrás. E ele pode ser mencionado o tempo que a situação aconteceu. Por exemplo, yesterday, ontem, 3 months ago, 3 meses atrás, last week, semana passada, a year ago, um ano atrás. Então, o simple past é o que? É o passado, da qual aconteceu há um tempo maior e a gente pode mencionar o tempo. Quando a gente fala de passado, os nossos verbos, o que seriam os verbos? O comer, o beber, o estudar. Quando eu falo de verbo no infinitivo, no português, eu falo comer, trabalhar, estudar. Esses verbos no infinitivo, no português, terminam em ar, ir. Porque eu não coloquei quem é o sujeito que realiza a ação. Agora, no inglês, para a gente saber que o verbo está no infinitivo, a gente tem o to. Por exemplo, to eat, comer, to drink, beber, to work, trabalhar. Então, para o nosso verbo estar no infinitivo, ele precisa ter o to. Quando eu coloco o meu verbo no presente, como, eat, bebo, drink, eu tiro esse to. Agora, para a gente fazer o passado, o que acontece? No passado, nós temos dois tipos de verbos.
os verbos que a gente considera verbo regular e os verbos que nós consideramos verbos irregulares. O que acontece? Os verbos regulares são aqueles verbos que nós vamos colocar somente o ed no final dele para levar ele para o passado. Então, suponhamos o verbo like. To like, gostar. Like, gosto. Liked, gostei. Então, o verbo ficou no passado. A mesma coisa. To play, brincar, jogar ou tocar. Play, brinco, jogo ou toco. Played, brinquei, joguei ou toquei. Então, quando eu coloco o ed, eu levo o meu verbo para o passado. Isso para os verbos regulares. Quando eu falo de verbo irregular, esses verbos não têm uma fórmula. Por que esse verbo está aqui? Na verdade, não existe uma explicação. Vocês precisam, com o tempo, memorizar. Existe uma tabela para esses verbos. Como que funciona a tabela de verbos? A tabela ela tem 3 colunas. A primeira é o verbo no infinitivo, que é o verbo com o to. A segunda coluna é o verbo no passado. No passado simples. E a terceira coluna é o verbo no present perfect, que é o verbo no particípio, que é o passado que nós vamos aprender hoje, tá? Então, quando eu falo desse passado simples, vocês vão olhar os verbos que são irregulares sempre na segunda coluna da tabela de verbos. Então, por exemplo, o verbo go, que é o verbo vou. No passado, went, fui. Eat, como. Ate, comi. Então, essa forma é a forma dos verbos no passado. Então, no simple past, usamos os verbos na segunda coluna. Quando nós falamos de passado, o nosso auxiliar para mostrar que a frase está no passado é o did. Então, para eu fazer a negativa, I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Então, o went é o passado do verbo go. Para eu fazer a negativa, o que eu coloco? O did vira didn't. Eu não fui. Só que se a gente já sabe que o did, ele representa o passado, eu não preciso do did mais o verbo no passado na frase. Então, a partir do momento que a minha frase forma negativa, eu volto o meu verbo pro presente. Então, I didn't go to the movies yesterday. Eu não fui ao cinema ontem. Quando eu faço uma pergunta, lembra que no inglês não adianta nada eu dar ênfase. Você foi? You go? Não é uma pergunta, nós precisamos usar auxiliares. Então, o nosso auxiliar para fazer a pergunta no passado é o did. Então, did you go to the movies yesterday? Você foi ao cinema ontem? Então, o que acontece? Quando a minha frase é afirmativa, eu deixo o meu verbo na forma do passado, ou com ed, ou de acordo com a segunda tabela, na segunda coluna lá da tabela. Quando eu passo para a negativa, eu uso o didn't para negar, mas como eu já sei que o did mostra que a frase é passado, eu volto o meu verbo. Quando eu faço uma pergunta e eu coloco o did lá no começo da frase, eu sei que a minha frase é passado, porque eu tenho did, eu volto o meu verbo, ok? Então, pessoal, esse é o passado simples. Agora, isso é o que eu falei para vocês. Vocês já tinham aprendido nos anos anteriores. O que vai ser a nossa matéria de hoje? Dessa nossa nova apostila? O Present Perfect, que começa na página 2. O que acontece? Quando eu falo de Present Perfect, ele é um passado, só que um passado mais recente. Então, esse passado, nós não mencionamos tempo.
Por quê? Porque o passado simples que eu revisei com vocês agora é um passado que a gente pode usar o tempo. No present perfect, nós não mencionamos tempo, tá? Então, eu não posso pôr o yesterday, o last month, o last year, o ontem, o mês passado, o ano passado, não. Se lá no passado simples o auxiliar era o did, no present perfect, os nossos auxiliares vão ser o have ou has para o he, she, it. E os nossos verbos não serão usados na segunda coluna, eles serão usados na terceira coluna da tabelinha. Todos os verbos regulares, que é aquele que eu falei para vocês que leva o ed, na segunda coluna ele leva ed, na terceira coluna ele também leva ed. Então, esses são os verbos mais simples. Se ele leva ed, ele leva ed na segunda e na terceira coluna. Quando esse verbo muda a forma, que são os verbos irregulares, pode ser que ele mude a forma novamente na terceira coluna. Pode ser que não. Isso depende e varia de verbo para verbo. Então, no exemplo do go, na segunda coluna lá no passado simples, a gente usa como went. Nesse present perfect que nós estamos vendo hoje, nós usaremos ele como o gone. Então, vou, fui e fui. O que acontece? Lá atrás nós vimos I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Usei o meu verbo na segunda coluna, went. No present perfect, lembra que eu não posso mencionar o tempo, que é o yesterday. Então, eu vou tirar o tempo e vou fazer o quê? Eu sei que o meu auxiliar é o have. Meu auxiliar vai estar nas frases afirmativas. Então, para eu falar, eu fui ao cinema, I have gone to the movies. Por que o gone? Porque eu preciso usar o meu verbo na terceira coluna, certo? Então, eu sempre coloco o sujeito. Quem que é o sujeito? I, you, he, she, it, que é a pessoa que realiza a ação. Depois disso, depois do meu sujeito, eu coloco sempre o auxiliar, que é o have ou has para o he, she, it. O meu verbo na terceira coluna e o restante da minha sentence, da minha frase. Então, ó, para formar o present perfect, sujeito, she, have ou has, como nós usamos o she, has. Verbo na terceira coluna, como termina em ed, continua com ed. Studied. E o resto da minha frase. A lot for the test. Então, she has studied a lot for the test. Ela estudou muito para a prova. Então, pessoal, como formamos o present perfect? Sempre usando o auxiliar have e has, juntamente do verbo na terceira coluna, certo? Eu vou mandar para vocês em anexo uma tabelinha de verbos, mas vocês conseguem também pesquisar na internet. Coloca lá, tabela de verbos no passado. Na internet tem várias tabelinhas, tá bom? O que vocês farão na página 2? Vocês têm aí verbos. Então, os verbos já estão na primeira coluna, na segunda coluna, que é o simple past. Vocês vão colocar eles para mim na terceira coluna. Então, vocês vão escrever na frente como que eles ficam na terceira coluna. Aqui no quadro de vocês, o que acontece? Vocês já têm eles na terceira coluna. Vocês só precisam encaixar no lugar certo, tá bom? Depois disso, vem a parte do present perfect, que é na página 3. Então, a parte do present perfect, vocês vão completar as frases com o quê? Have e has, que são os auxiliares, mais o verbo que está lá entre parênteses, na forma da terceira coluna, que é o particípio. Então, eu vou fazer o primeiro para dar um exemplo. I to Japan to visit the Toyota plant. Então, eu, o Japão, para visitar a Toyota. O verbo é o travel, que é o viajar. Então, como que eu vou encaixar ele? Primeiro, eu ponho o auxiliar. Have ou has?
O sujeito é I, então eu vou usar o have. I have. O verbo travel é o verbo que leva ed. Então eu já sei que na terceira coluna ele também fica com ed. Então como ficará a minha frase? I have traveled to Japan to visit the Toyota plant. Ok? E assim vocês farão com as outras frases. Lá no Be Careful embaixo, tem lá para vocês tomarem cuidado com o quê? Que o he, she, it nós usamos sempre o has. E o que mais? Quando eu falo a respeito de tempo, eu falei para vocês que no Simple Past, que era o passado simples, que nós usávamos o did, poderia mencionar tempo, que é o yesterday, last month. No Present Perfect, nós não mencionamos tempo, a não ser que nós usemos o for, que significa por, ou o since, que significa desde. Então, se eu falar assim, ó, eu trabalhei por 2 horas. I have worked for 2 hours. Aí eu posso colocar o tempo porque eu usei o for. Agora, se eu falar assim para vocês. Ah, eu estudo desde 2000. I have studied since 2000. Então, aqui no Be Careful, pessoal, quando vocês tiverem o since e o for, vocês podem colocar o período de tempo que alguma coisa aconteceu. Então, só pode usar o tempo no Present Perfect com o since e com o for. Lembra, o for significa por, o since significa desde, ok? E lembrem-se sempre que o que? O verbo to be no presente am, is, are. No passado, was, were. Na terceira coluna, que ele é o particípio, ele é o been. Quando eu uso o been na frase, significa que a pessoa foi e já voltou. Então, significa uma coisa contínua. Por exemplo, I have been to Italy. Então, eu estive na Itália. Significa o quê? Que eu já fui e já voltei. Porque o verbo been significa ser ou estar. Então, eu já estive. I have been to England. Eu já estive na Inglaterra. Dá a ideia do quê? Eu já fui e já voltei. Ok, pessoal? Então, vocês farão os exercícios da página 2, que é completar com os verbos, que já estão ali, é só encaixar eles no lugar certo. A página 3, usando a regrinha have, has, mais o verbo na terceira coluna. A página 4, vocês já têm os verbos stop, parar, go, ir, clean, limpar, fall, cair, close, fechar, have, ter. Então, vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 6 verbos para 6 frases. Então, vocês vão ver qual frase encaixa melhor cada verbo. Na página 5, o exercício 2, vocês marcarão qual alternativa está escrita corretamente e também tem que ter a ver com a imagem. No exercício 3, as frases estão embaralhadas. Vocês só vão colocar as palavras na ordem correta. Então, página 2, 3, 4, 5, para fazer os exercícios a respeito do Present Perfect. E lá no fundo da apostila, página 38 e 39, a revisão da nossa primeira apostila. Will, going to, as conditionals, os countries, os países e também sobre robotics. Combinado, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem me chamar no nosso plantão. Lembrem-se sempre que o nosso plantão é de sexta-feira, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.